A origem do mal, segundo a tradição cristã. A pergunta sobre a origem do mal tem instigado teólogos, filósofos e pensadores por milênios. Se Deus é onipotente, onisciente e perfeitamente bom, por que existe o mal? E, mais especificamente, se Deus criou todos os seres, incluindo Satanás, como surgiu o mal? Para abordar essa questão, é essencial compreender alguns conceitos fundamentais da teologia cristã, como a natureza do livre-arbítrio, o conceito do mal como ausência de bem e a possibilidade de corrupção da bondade. Deus criou Satanás como um ser perfeito? No pensamento cristão, Satanás, antes de sua queda, era conhecido como Lúcifer, que significa portador da luz. Ele foi criado por Deus como um anjo, um ser de luz, beleza e poder. A Bíblia sugere que Lúcifer era exaltado entre os anjos e possuía grande sabedoria e esplendor. Ezequiel 28, 12 a 15. Contudo, mesmo sendo um ser perfeito, ele não era impecável ou destituído de vontade própria. Em outras palavras, Lúcifer foi criado como um ser bom, mas com a liberdade de escolher seu próprio caminho. O livre-arbítrio e a origem do mal. A questão do livre-arbítrio é central para entender a presença do mal na tradição cristã. Deus concedeu a Lúcifer, assim como aos outros anjos e aos seres humanos, a capacidade de fazer escolhas autônomas. Isso é visto como parte do plano divino, de criar seres que não apenas obedeçam automaticamente, mas que possam amar e servir a Deus por escolha própria, e não por obrigação. O mal, portanto, não é uma criação direta de Deus, mas uma possibilidade inerente ao livre-arbítrio. Com a liberdade de escolher, vem também a possibilidade de escolher o erro ou o pecado. O próprio Lúcifer, em algum momento, decidiu se rebelar contra Deus. Esse ato de rebelião foi impulsionado por sentimentos de orgulho e inveja, um desejo de ser exaltado acima de sua própria posição. Em Isaías 14, 12 a 15, a Bíblia descreve essa queda ao relatar as ambições de Lúcifer, de ser semelhante ao Altíssimo, o mal como ausência do bem. Segundo a teologia cristã, o mal não é uma força criada por Deus, mas uma corrupção do que é bom. Essa visão se baseia na filosofia de Santo Agostinho, que argumentou que o mal não possui uma existência independente, mas é a ausência ou privação do bem. Esse conceito, chamado de mal privativo, sugere que tudo o que Deus cria é bom, mas a liberdade de escolha pode levar ao distanciamento dessa bondade original. Assim, Satanás não foi criado como o mal, mas ao se desviar do propósito e da bondade para os quais foi criado, ele se tornou o que hoje entendemos como o mal. Ele é um ser caído que escolheu se afastar do bem absoluto, que é Deus, e, portanto, se afastou da luz, tornando-se assim uma figura de escuridão e corrupção. A escolha humana e o papel do mal no mundo. Além de Satanás, o mal também se manifesta através das escolhas humanas. Assim como Lúcifer, os seres humanos foram criados com a liberdade de escolha e a capacidade de amar a Deus voluntariamente. No entanto, essa liberdade traz a possibilidade do pecado e, portanto, do mal. O livro de Gênesis narra a primeira escolha de desobediência na história humana, quando Adão e Eva decidem comer do fruto proibido. Este ato de rebeldia, influenciado pela tentação de Satanás, simboliza a entrada do pecado no mundo e a separação entre Deus e a humanidade. Essa escolha humana é fundamental para a compreensão do mal no mundo. O sofrimento, a injustiça e a maldade muitas vezes resultam das escolhas dos próprios seres humanos. Embora Deus permita essas escolhas, Ele não as causa diretamente. Ao permitir o livre-arbítrio, Deus permitiu também a possibilidade de que os seres humanos pudessem escolher o mal, mas essa escolha faz parte do plano para que o amor
e a obediência sejam genuínos. A permissão do mal e o propósito divino. A questão que muitos levantam é por que Deus permitiria o mal se ele é perfeitamente bom. A resposta a essa pergunta geralmente recai sobre o propósito e o plano de Deus para a humanidade. Segundo a teologia cristã, Deus permite o mal para respeitar a liberdade das criaturas e porque pode transformar até mesmo o mal em um bem maior. Em Romanos 8:28, Paulo escreve: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa passagem indica que, mesmo em meio ao sofrimento e ao mal, Deus é capaz de redimir e trazer um propósito superior. O cristianismo ensina que, através de Cristo, Deus trouxe redenção para a humanidade e derrotou o poder do pecado e da morte. Reflexão final. O mal, como consequência da liberdade. Em resumo, na visão cristã, o mal não é algo criado diretamente por Deus, mas uma consequência do uso inadequado da liberdade que ele concedeu às suas criaturas. Satanás, antes um anjo perfeito, escolheu se afastar de Deus, dando origem ao mal. O mesmo acontece com a humanidade, que pode escolher desviar-se dos ensinamentos divinos e abraçar o pecado. Deus permite o mal não porque o deseja, mas porque respeita a liberdade dos seres que criou e é capaz de transformar até mesmo as piores circunstâncias em algo que contribua para o bem último. Essa perspectiva oferece uma visão do mal não como um poder independente, mas como uma deformação da bondade, um afastamento voluntário do que é divino e perfeito. Se essa reflexão sobre a origem do mal e o livre-arbítrio te ajudou a entender mais sobre o tema, ou trouxe novas perspectivas, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outros conteúdos como esse. Deixe o like para mostrar seu apoio e compartilhe com amigos e familiares que também possam se interessar por essas questões profundas. Obrigado por assistir e até a próxima!